Aqui estamos, caros ouvintes, em setembro de 1979. O regresso às aulas marca o retorno de estudantes e trabalhadores à rotina diária, mas também, claro, às salas de arcade que ganham uma nova vida depois do verão. É verdade. Para esta nossa análise detalhada, vamos mergulhar nas edições de 1 e 15 de setembro da revista Game Machine, uma janela fascinante para essa época. Sem dúvida. Uma fonte incrível. E a nossa missão hoje é explorar o vibrante e, por vezes caótico, mundo das arcades japonesas no início do outono de 79. É um momento-chave, de facto. O boom dos invaders ainda estava muito presente, muito forte. Ah, sim. Mas já se sentia ali qualquer coisa a mudar. Novas ideias, novas preocupações também. Exato. E estas fontes que temos refletem isso mesmo. Completamente. Bem, para termos uma noção da escala disto, vamos começar pelo panorama geral no Japão nessa altura. Temos um relatório da Agência Nacional de Polícia, com dados de 1 de julho de 79, que, olha, dá uma fotografia impressionante. Quais são os números? Cerca de 280 mil máquinas de jogos de TV em todo o país. 280 mil? É um número brutal para a época. Brutal. E o mais incrível é o domínio de um só tipo de jogo. Dessas 280 mil, estima-se que umas 188 mil, Uau. ou seja, 2/3, 66,4%, fossem variações do Space Invaders. 2/3. Isso mostra bem a dimensão do fenómeno. Claro, não era só um jogo popular, era mesmo uma febre. O país estava viciado. E onde é que estavam essas máquinas todas? Não era só nos salões de jogos, pois não? Não de todo. Aliás, o mais interessante é que os Kisaten, os cafés tradicionais japoneses, lideravam. Os cafés? A sério? Impressionante. Quer dizer que as arcades estavam mesmo entranhadas no dia-a-dia. Exatamente. Não era algo só para ir a um centro de propósito. Estava ali, no café da esquina. Tornou-se parte do ambiente. E os centros de jogos dedicados vinham a seguir. Sim, com perto de 117 mil máquinas, uns 41,4%. E depois outros restaurantes e afins com o resto, cerca de 13%. E muitos destes sítios ficavam abertos até tarde, certo? Ah, sim. As fontes falam que uns 13% fechavam depois das 11 da noite. E havia mesmo uns 2% que funcionavam 24 horas por dia. 24 horas. Isso leva-nos para o outro lado da moeda, não é? O lado mais problemático. Sem dúvida. Essa popularidade toda, essa presença em todo o lado, trouxe problemas sociais. E sérios. Problemas com a lei, imagino, e com os mais novos. Exatamente. As estatísticas da polícia para a primeira metade de 79 são muito claras. Dezenas de casas de jogo ilegal, estabelecimentos a operar sem licença, centenas de locais advertidos por darem prémios que não podiam. Ok. E o impacto na delinquência juvenil era especialmente preocupante. Que tipo de impacto? O que é que acontecia? Principalmente roubos, furtos. Entre janeiro e junho, quase 1.800 menores foram detidos ou, aconselhados pela polícia por crimes feitos para arranjar dinheiro para jogar. 1800? E a maioria eram mesmo pequenos furtos. Depois, tens quase 32 mil menores que foram advertidos por estarem nos centros de jogos ou na rua fora de horas. 32 mil. É imenso. E o mais alarmante, talvez? 81% eram estudantes do ensino básico ou secundário. E houve até 6 casos registados de crianças em idade pré-escolar. Pré-escolares, nos arcades, isso é... Chocante, sim. Percebe-se a pressão que começou a haver sobre a indústria para se organizar, para pôr ordem na casa. Claro. A polícia devia estar em cima deles. A polícia apelava à autorregulação, a uma maior saúde do setor, como eles diziam. E a indústria, bem, estava a tentar responder. Temos notícia de uma sessão informativa da JAIA, a Japan Amusement Association, Ok. precisamente sobre a nova lei de controle de aparelhos e materiais elétricos. Uma lei sobre segurança dos equipamentos, calculo. Essencialmente, era para prevenir perigos, tipo incêndios, choques elétricos. As máquinas de diversão foram classificadas como tipo A, o que exigia controles mais rigorosos. Como, por exemplo? Tinham que haver registro dos fabricantes, aprovação de cada modelo e a tal etiqueta de conformidade, a marca T. Isto tornou-se uma arma importante na luta contra as máquinas pirata. As tais Moguri Invaders, não é? As máquinas ilegais. Essas mesmo. As sem licença, de origem duvidosa. A polícia estava a intensificar as rusgas contra quem vendia estas máquinas sem a marca T. A Game Machine fala disso. Sim,
Menciona investigações a várias empresas por causa disso. Haviam até um editorial sobre as UIMs, Unidentified Invader Machines, as máquinas de origem desconhecida. Era um problema crescente, legal e de segurança, um mercado cinzento enorme. Portanto, temos este cenário, um sucesso brutal, mas com muitas dores de crescimento, problemas sociais, pressão das autoridades. E quanto à atualidade dos jogos de arcade no Japão, neste início do outono? Pois bem, o que é que as grandes empresas andavam a fazer no meio disto tudo? Bem, é aqui que a coisa fica mesmo interessante. As empresas estavam claramente a tentar navegar isto tudo. Por um lado, queriam continuar a surfar a onda dos invaders, claro, aproveitar o dinheiro. Uhum. Mas, por outro, já procuravam o próximo grande sucesso, o que viria a seguir. Vamos ver caso a caso. Comecemos pela Taito, os pais da criança, não é? Os criadores do fenómeno. Como é que eles estavam a posicionar? A Taito estava numa posição delicada, talvez. Numa reportagem sobre Yokohama, que as fontes citam, um representante deles admite que não se pode depender só de um tipo de máquina, mesmo que seja um sucesso estrondoso. Faz sentido. Tinham que diversificar. Precisamente. E os anúncios deles já mostram isso. Claro que ainda promoviam o Space Invaders Part 2. Com as novidades, o tirar arco-íris e isso. Sim, o Rainbow Shot Bonus, o UFO novo de 500 pontos, que fazia os invaders descer mais depressa, a pontuação visível entre vagas, tudo isso. Mas também já anunciavam outras coisas. Como o quê? O Field Goal, um jogo de futebol americano, e o Space Block. Apresentavam-se como um grupo de ideias. Era um sinal claro de que queriam ir além do Invaders. Interessante. A própria criadora já a pensar no pós-boom. E a SEGA? O que é que as fontes nos dizem sobre a estratégia deles? A SEGA parecia estar a apostar forte em duas frentes: diversidade e tecnologia. Os anúncios deles mostram jogos muito diferentes uns dos outros. Tens, por exemplo, o Starhawk. Esse é o tal com gráficos vetoriais, não é? Isso devia ser um choque visual na altura. Completamente. Era licenciado da americana Cinematronics, usava um monitor vetorial. Em vez dos pixels normais, desenhava imagens com linhas. O resultado era muito nítido, quase um efeito 3D. Como é que se jogava? Controlavas uma mira no ecrã e ias destruindo naves inimigas diferentes. A experiência visual era mesmo o ponto forte, muito distinta do resto. Mas não era só tecnologia importada, a da SEGA também tinha coisas originais fortes, certo? O Monaco GP? Sim, exatamente. E esse é um ótimo exemplo da SEGA a desenvolver propriedade intelectual própria e ambiciosa. Um simulador de corrida que parecia muito avançado para 79. O que é que tinha de especial? Tinha a funcionalidade de Extended Play. Se jogasses bem, ganhavas mais tempo. A pista tinha túneis, pontes, até zonas com água ou gravilha. Uau! Sim, som a estéreo e até um ranking de pontuações. Mostrava uma aposta séria na simulação, no detalhe. E ainda havia mais, não é? Lembro-me de ver o Red-On, que eles licenciavam outras empresas. E até um anúncio de Bombi, que era da Namco, certo? Exato. A SEGA parecia ter muitas cartas no baralho. Licenciavam tecnologia de ponta como a vetorial, desenvolviam os seus próprios jogos ambiciosos como o Monaco GP, licenciavam sucessos a terceiros como o Red-On. E talvez até distribuíssem jogos de outros, como o Bombi. É uma possibilidade, sim. Uma estratégia multifacetada para se manterem relevantes e não dependerem só de uma coisa. Falando na Namco, os criadores do Bombi, o que é que se destacava mais deles nestas fontes de setembro de 79? A Namco também mostrava uma criatividade muito própria. Tentavam claramente ir além da fórmula do Space Shooter. O Bombi é um bom exemplo. Era a sequela do Gibi, ou era? Aquela mistura estranha de pinball com breakout. Isso mesmo. Usavas a raquete para mandar a bola contra blocos e uns bumpers que explodiam. Uma mecânica híbrida bastante original. Mas não era só isso. A Namco também anunciava o futebol. Um jogo de futebol americano? Isso parece ambicioso para a tecnologia da época. Era, sem dúvida. Tentava simular o desporto de uma forma mais complexa do que o habitual na altura. Mostrava que a Namco havia potencial nos jogos desportivos. E ainda tinham mais. Sim, anunciavam o Safari Rally, outro jogo de corridas, e até uma máquina de flipper chamada Superman. Claramente, a aposta deles era na variedade de experiências. Ok. Já vimos Taito, Sega, Namco. Falta um gigante. E a Nintendo? Como é que ela entra aqui em setembro de 79? Bem,
A Nintendo aparece nas fontes, mas principalmente através de anúncios de distribuidores, empresas como a Venda Japan ou a Kimura Trading. E que jogos é que anunciavam? Vemos jogos como o Monkey Magic e o Bomb Benan. Bomb Benan. Esse N será de Nintendo? Seria a versão deles do jogo da Namco? É muito provável. Era comum na altura fazerem estas adaptações ou licenciamentos, anunciavam-nos como novos jogos cômicos, o que sugere uma aposta num tom talvez mais leve, mais cartoonizado. Interessante. E mais alguma coisa da Nintendo? Tinham também o Head-On N, que era a versão deles do popular jogo de labirinto, com carros originalmente da Gremlin Sega. Com uma pequena diferença, acho eu. Li algures. Sim, no Head-On N, o carro do computador andava em sentido inverso ao nosso, o que, dizem, aumentava bastante a dificuldade. Ah, ok. E claro, embora não esteja em grande destaque nestas edições específicas de setembro, a Nintendo já tinha lançado o seu Computer Othello uns meses antes. Estavam claramente ativos a licenciar coisas populares e a desenvolver os seus próprios títulos. Ok, já vimos os 4 grandes. Mas o mercado era muito maior do que isso, certo? É aqui que entra a confusão. O faroeste dos clones e da concorrência mais pequena. Exatamente. Aqui é que fica mesmo interessante. Se os grandes nomes já estavam a tentar diversificar, havia todo um ecossistema a viver à sombra dos invaders, direta ou indiretamente. A quantidade de empresas e jogos que aparecem nas fontes é impressionante. Dai uns exemplos. A Irem. A Irem, sim. Tinham a sua série de jogos PT, que incluía clones de invaders, como o PT-IPM Invader, mas também já tinham coisas originais, como o Captain Stuntman e a sua própria versão licenciada do Head-On. E a Universal? A Universal tinha o Galaxy Wars, outro shooter espacial que fez algum sucesso, e o Capsule Invader, que era uma variação curiosa, onde os FOs largavam cápsulas que libertavam mais inimigos. Havia muitas variações sobre o tema Invaders, então. Imensas. E depois tinhas a SNK, que já mostrava alguma originalidade com o Yosaku. Yosaku, o que era isso? Um jogo sobre um corta-lenha. Um corta-lenha. Em 79. Isso é completamente fora da caixa. Sem dúvida. Mostra que algumas empresas já procuravam temas radicalmente diferentes. Havia também a Nichibutsu com o Moonbase, incluindo versões de mesa a cores. Sim, lembro-me de ver isso. A Data East com o Eagle 2 em 1, que era um 2 em 1, um shooter e um breakout. A Kyugo com o Space Stranger 2. A Alpha Denshi também com a sua licença do Head-On. A lista continua e continua. Era um mercado a fervilhar. Muito competitivo. Extremamente. E não eram só jogos completamente novos. Havia também todo um negócio à volta de modificar as máquinas de invaders que já existiam, não era? Sim, e bastante ativo. Havia anúncios de empresas como uma chamada Tart Inc., que ofereciam serviços completos de modificação. Que tipo de modificações? Olha, adicionar cor ao ecrã preto e branco, trocar os botões por um joystick, aumentar a pontuação máxima para 5 dígitos em vez de 4, implementar as características do Space Invaders Part 2 e até alterar o comportamento dos UFOs para serem mais desafiantes. Quer dizer, era quase uma indústria paralela. Exato, focada em prolongar a vida e a rentabilidade das máquinas de invaders existentes. Com tantas máquinas valiosas espalhadas por cafés e tudo mais, a segurança devia ser uma preocupação, não? Certamente, e as fontes mostram isso. Encontramos anúncios de dispositivos anti-roubo, havia um chamado Lupin Alarm. Lupin Alarm, como o ladrão. Exatamente, uma referência irónica. Prometia disparar uma sirene estridente de 95 decibéis se alguém tentasse abrir ou mover a máquina. Muito bom. Bem, para além dos shooters e dos clones, que outras tendências é que se notavam mais? Mencionaste o corta-lenhas, o Yosaku. Vemos claramente outras coisas a ganhar tração. Os gráficos vetoriais do Starhawk eram um salto tecnológico visível. Sim. Os simuladores de corrida, como o Monaco GP da Sega ou o Safari Rally da Namco, mostravam mais ambição na jogabilidade. Certo. Os jogos desportivos também começavam a aparecer mais. O futebol da Namco, o basquetebol da Atari, que era anunciado pela Sega. Era um nicho a formar-se. E os temas, como vimos com o Yosaku. Exatamente. Começavam a surgir temas completamente fora do espaço ou da guerra. Isso era novo. As fontes também mostram outro mercado a par destes, o dos jogos de medalhas, os medal games.
Certo. Sim, bastante presente. Há anúncios de empresas como a Bonanza Enterprises e a Toho, com máquinas que usavam medalhas em vez de moedas, jogos de corridas de cavalos, como o Jockey Club, ou jogos de dados como o Million Dice. Era outro segmento importante do entretenimento eletrónico da altura. E até há pequenas curiosidades, não é? Como a ERM a oferecer isqueiros com a forma das cabines PT deles. E é verdade, um exemplo giro e precoce de merchandising no mundo dos videojogos. E as fontes incluem também o início de uma série de artigos chamada Flipper Story. Ah, sobre pinball. Sim, começa por contar a história do pinball, mencionando os primórdios com a D. Gottlieb Co., jogos como o Buffalo Ball de 1931. É um lembrete importante que os videojogos não surgiram no vácuo, coexistiam com outras formas de entretenimento mecânico e elétrico. Bem, fazendo aqui um balanço disto tudo, setembro de 1979 parece ser mesmo um ponto de viragem. O domínio dos invaders ainda é esmagador, palpável, mas sente-se o chão a mexer por baixo. Sem dúvida. A palavra-chave parece ser diversificação, seja em tecnologia, como os vetores, seja em género, com corridas e desporto, seja em tema, como corta-lenhas. Exato. E ao mesmo tempo a indústria está a lidar com as consequências do seu próprio sucesso explosivo. Os problemas sociais, a pressão regulatória. A lei dos aparelhos elétricos, a questão das máquinas ilegais. Precisamente, é um momento de tensão fascinante. Por um lado, a escala do fenómeno invader é histórica. Os números da polícia não deixam dúvidas. Por outro, as dores de crescimento são evidentes. Mas a inovação não parava. De maneira nenhuma. No meio desta quase febre do ouro, vemos os gráficos vetoriais, vemos simuladores mais complexos, experiências híbridas como o Bond B, temas inesperados. Tudo isto já apontava para um futuro que ia ser muito mais variado do que apenas shooters espaciais. O que nos deixa com uma questão interessante para refletir, olhando para estas fontes. Com centenas de milhares de máquinas na rua, muitas delas clones ou modificações de qualidade, duvidosa, e com a pressão regulatória a aumentar, quão sustentável era esta fase quase de vale-tudo do boom das arcades? Estávamos a assistir ao pico de uma bolha prestes a rebentar, ou seria o início de uma transformação mais profunda da indústria? É uma excelente questão. E uma questão que certamente pairava no ar naquela altura. O futuro próximo iria trazer algumas respostas importantes. E com essa interrogação no ar, fechamos esta nossa análise ao mundo das arcades japonesas em setembro de 1979, vista pelas páginas da Game Machine. Esperamos que esta viagem ao passado tenha sido tão interessante para quem nos ouve como foi para nós explorá-la. Esperamos que sim. Obrigado por nos acompanhar.